tarde a todos. Sejam bem-vindos à sessão solene do Dia da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. A alocução inaugural será realizada pelo professor Dr. Altamiro da Costa Pereira, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Então, muito boa tarde a todos. Eu começava por cumprimentar, obviamente, os distintos membros da mesa, a começar pelo Sr. Reitor, o magnífico Reitor da Universidade do Porto, o nosso convidado, o professor Miguel Taman, da Universidade de Lisboa, o Dr. António Oliveira Silva, diretor do Centro Hospitalar Universitário de São João, o Nuno Ferreira e a Sónia Magalhães. E obviamente, as minhas primeiras palavras, caros colegas técnicos e estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, ilustres convidados académicos e civis, as minhas primeiras palavras, obviamente, é para agradecer reconhecidamente a vossa presença, que entendo como um sinal inequívoco de respeito e, quando não mesmo de carinho, por esta instituição, a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, já quase bicentenária. Mais de duas décadas após a celebração do primeiro dia da faculdade, instituído pelo professor Pinto Machado, encontramos de novo aqui na aula magna para festejarmos o seu 24º dia. Não posso, assim, deixar de recordar os dois principais motivos pelos quais foi criado o Dia da Faculdade, a saber, a celebração reflexiva da instituição e ainda a promoção de uma maior articulação, se não mesmo convívio, entre todos os que nela trabalham, refletindo bem as preocupações humanistas do professor Pinto Machado. Aliás, eu gostava até de ler as palavras que o professor Pinto Machado, nessa altura, proferiu para a instituição deste dia. E ele disse que queria dedicar um dia ao aprofundamento da consciência de si mesma, da sua identidade e dos seus fins, para que se fortaleça como instituição universitária cuja missão é, por excelência, o serviço da vida. E, na verdade, passados esses 23 anos, a faculdade está muito diferente. E era assim que eu gostava de começar a minha intervenção, realçando as principais diferenças entre a Faculdade de Medicina em 1996 e a de hoje, em 2019, que de forma sumária, mas espero que eloquente, mostram as enormes mudanças que, entretanto, foram acontecendo na faculdade, na universidade e na sociedade ao longo destes 23 anos. Eu passarei então a dar-vos só uma perspectiva numérica, que sabem que eu sou um homem um pouco de números, embora goste imenso também de coisas não numéricas, como a arte e as humanidades, mas neste caso eu permito-me citar alguns números. Relativamente à produção académica da Faculdade de Medicina, em 96, a Faculdade de Medicina tinha então um curso de pré-graduação e tinha 10 de pós-graduação. Volvidos estes 23 anos, a faculdade continua com um curso de pré-graduação, neste caso mestrado integrado em Medicina, mas passou a ter 60 na pós-graduação. Aumentou, em boa verdade, mais de 6 vezes a sua oferta formativa, nomeadamente na área da especialização, formação contínua, que hoje conta já com mais de 35 cursos. Também, só se virmos, para termos uma ideia do esforço dos docentes da Faculdade de Medicina, naquela altura havia 41 disciplinas na pré-graduação e hoje existem 235. Na pós-graduação havia 83 e hoje existem 501. 117 das quais no terceiro ciclo, em programas doutorais. Em termos de estudantes, em termos de graus ou títulos obtidos, a faculdade, em 1996,
naquele ano licenciou 101 estudantes de medicina, enquanto que no ano passado, em 2018, esse valor quase que triplicou para 287. E se virmos em termos de mestres, outros mestrados, de 18 passamos para 73. E em termos de doutoramentos, de 13 passamos para 43. A faculdade, no geral, mais que triplicou a sua produção académica. Em termos de produção científica, a faculdade, em 96, tinha publicado cerca de 62 publicações indexadas pela ISI. Em 2018, publicou 833. Ou seja, foi um aumento tremendo, mais de 13 vezes na sua produção científica ao longo destes últimos 23 anos. Em termos de citações agregadas, a faculdade tinha, em 96, cerca de 12 mil citações, todo o período para trás, e nos últimos 10 anos atingiu mais de 64 mil. Mas este enorme incremento da sua produção académica, da sua produção científica, não foi de maneira nenhuma acompanhado por um aumento que seria normal dos seus orçamentos, nomeadamente do subsídio que recebe o chamado Orçamento de Estado para desenvolver as suas funções. Na verdade, se houve um ligeiro acréscimo entre 1996 e 2008, entre 2008 e 2018, nos últimos 10 anos, as verbas provenientes do Orçamento de Estado diminuíram quase que 2 milhões. Ou seja, a faculdade está com este esforço enorme e tem muito menos verbas do que aquelas que certamente deveria ter. Como é que a faculdade então subsiste? Subsiste porque, em boa verdade, as receitas próprias da faculdade, que em 96 constituíam apenas 8% do seu orçamento, neste momento constituem 46% do seu orçamento. As receitas próprias aumentaram, nomeadamente no que se refere a propinas, e nomeadamente da pré e pós-graduação, aumentaram cerca de 70 vezes as receitas ao longo destes um pouco mais de 20 anos. Infelizmente, a sua prestação de serviços, embora tenha também aumentado, nomeadamente aumentou bastante na primeira década, que passou de cerca de 500 mil para 3 milhões e 500 mil, diminuiu nos últimos 10 anos. E aquilo que mais é custoso ver é que, se virmos as despesas da faculdade, as despesas da faculdade mantêm-se com mais de 70%, 75%. Em boa verdade, neste momento, as suas despesas são com pessoal, mas as suas despesas com investimento ou equipamento passaram de cerca de 5% em 96 para 1,5% em 2018. Portanto, estamos com muito menos investimento 23 anos depois, mesmo em valores absolutos. Naquela altura era cerca de meio milhão e no ano passado foi apenas 300 mil. Portanto, aqui na faculdade, de certeza que os tempos da recuperação e da troika nunca mais chegaram. Também queria informá-los que, do ponto de vista dos docentes, nomeadamente os docentes de carreira, estou aqui a ver nomeadamente um número de professores catedráticos. Em 1996 era 35, 2018 é de 21, e eu penso que 2019 vão passar para 17 ou menos. Portanto, houve um decréscimo dos professores de mais de 40%.
Entretanto, em termos de o número de ETIs do seu corpo docente, ao longo de todos estes 23 anos, diminuiu em 20%. Portanto, embora toda a nossa produção tenha aumentado e em muito, mas realmente o nosso corpo docente, os nossos ETIs diminuíram em cerca de 20%. O corpo técnico, ao contrário daquilo que também poderá parecer, também não aumentou. Em boa verdade, os ETIs do corpo técnico diminuíram menos, mas diminuíram 10% ao longo destes anos. E, no entanto, a faculdade continua a ter uma grande pujança do ponto de vista, uma vez mais, dos seus resultados. Eu lembro apenas que ainda este ano, nos últimos 12 meses, docentes, investigadores e estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto ganharam em prémios pecuniários mais de 700 mil euros, dos quais cerca de 6% foram ganhos por docentes ou estudantes que não estavam ligados a nenhuma unidade de investigação, mas os outros, quase 95%, foram realmente por estudantes ou investigadores ou docentes que estavam ligados a unidades de investigação. Sejam elas o SPUP, com cerca de 1%, a UNIC, com cerca de 10%, o I3S, com cerca de 40%, ou o SINTES, com cerca de 44%. Isto mostra bem que a faculdade, apesar de não ter sido e não estar a ser bem tratada pelo orçamento público, pelo Estado, continua extremamente pungente. No entanto, eu tenho aqui muitos mais números, mas não vos vou estar a amassar, mas nota-se já sinais de esforço, porque, por exemplo, em termos de doutoramentos, unidades curriculares, há, nos últimos anos, já uma diminuição. Portanto, compreenderão que a forma e o horário do dia da faculdade, tal como concebido pelo professor Pinto Machado, tenha eles próprios mudado. Para o próximo ano, na comemoração do seu 25º dia, tenho até a intenção de transferir para a sexta-feira seguinte, o jantar de convívio, de modo a permitir à comunidade académica poder desfrutar da confraternização até mais tarde, sem pena de, no dia seguinte, terem de acordar a tempo de estarem à hora habitual no seu local de trabalho. No entanto, manteve-se no programa tudo o que é verdadeiramente essencial, ou seja, dar a voz ao pessoal técnico e aos estudantes e dar a toda a comunidade académica, aos seus colaboradores, parceiros, convidados, amigos, uma oportunidade de reflexão intelectual e emocionalmente gratificante, através, nomeadamente, de um convite a uma personalidade inspiradora, neste caso, neste ano, ao poeta, pensador e professor universitário Miguel Taman, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. E, claro está, manteve-se também a oportunidade do diretor falar sobre as suas intenções, os seus sonhos, já que dos resultados da sua ação ainda será demasiadamente cedo, pois apenas passaram ainda pouco mais de 3 meses. É claro que já tiveram a oportunidade de ver que nestes 3 meses a faculdade, nomeadamente a sua direção, enfim, está em obras. Aqui a aula magna foi um pouco retocada e temos este balcão vermelho que espero que não ofenda os portistas. E quero também dizer, já agora, porque eu ouvi já alguém a dizer que eu estava a fazer gastos sumptuários quando realmente o dinheiro era muito pouco. Eu devo dizer-vos que estas obras estão a ser pagas e vão ser pagas também na direção por uma pequena herança deixada por uma professora catedrática que se jubilou há pouco e que, neste caso, muito lhe agradeço, a professora Isabel Ramos. Tomara eu que esse exemplo possa frutificar com outros professores. Mas destes 3 meses, não que não chegassem para renovar ou apenas arejar um pouco esta aula magna, ou mesmo para deitar abaixo, literalmente, algumas paredes da direção da faculdade, de modo a criar um ambiente mais propício ao trabalho interativo.
Falar-vos-ei, e espero, de resultados mais substantivos da minha ação no próximo ano. Reconheço que será certamente um dos desafios a que terei no próximo ano de responder perante vós. No entanto, e antecipando um pouco esta dificuldade, tentarei no tempo que me resta falar-vos algumas intenções e projetos que gostaria de desenvolver num futuro próximo, se possível até ao final deste meu mandato. Primeiro, a reestruturação funcional e logística da faculdade, com ajustes pontuais aos atuais departamentos académicos, criação de centros pluridisciplinares, dotando os departamentos e esses centros de autonomia financeira e contratual, melhoria da eficiência do funcionamento, melhoria da utilização dos espaços, equipamentos comuns, realocação de instalações de recursos humanos e materiais, tentando, de facto, estruturar a faculdade de forma a estar pronta a desafios futuros, cada vez maiores. Espero criar o novo Departamento de Recursos Centrais da faculdade e espero continuar as obras. As próximas obras serão certamente dedicadas aos estudantes, nomeadamente ao Salão de Alunos e aos anfiteatros, que estão bastante decrépitos e não têm sofrido obras desde a última vez que estive na direção com o professor José Marante. Espero também restaurar, requalificar alguns departamentos que ficaram instalados neste edifício que é partilhado com o Hospital de São João e que, ao contrário daqueles que foram para o CIM, não tiveram as suas instalações devidamente melhoradas. Obviamente que espero melhorar a articulação com o Centro Hospitalar Universitário São João, com os hospitais afiliados, com a RS Norte, com o Centro de Saúde. Em boa verdade, tenciono reorganizar estrategicamente a faculdade em articulação espacial e conceptual com o hospital, criando eventualmente um centro académico clínico, talvez do norte de Portugal. Espero, obviamente, o protocolo com a Faculdade de Medicina Dentária para responder ao desafio da Faculdade de Medicina Dentária relativamente ao ensino do primeiro ano do seu curso. E espero que se comece, de facto, a avaliar os cursos, incluindo o MIMED e os programas doutorais, de forma a melhorar a sua qualidade. E espero continuar a renovar o corpo docente e a progressão nas carreiras. Porque é muito importante que se diga que se a faculdade se aguentou foi porque teve uma estratégia, talvez não inteiramente desejada, mas foi claramente uma estratégia que deu excelentes resultados, que foi o aumento dos seus quadros ao nível dos convidados. A faculdade, em boa verdade, nestes últimos anos, aumentou enormemente o número e a qualidade dos seus docentes convidados. E excedeu, talvez, de uma forma, perdoe-me o pleonasmo, excessiva, o número dos seus docentes voluntários, que espero, com toda a sinceridade, e já comecei a fazê-lo, espero acabar com os docentes voluntários, não porque necessariamente a faculdade possa permitir contratá-los e pagar-lhes, mas sim porque a faculdade pode e deve passar a contratá-los como docentes convidados e assistentes ou professores convidados. E desse ponto de vista já o fiz relativamente a todos aqueles que foram propostos durante já o meu mandato e neste momento já há mais de uma trintena de docentes voluntários que passaram a assistentes convidados a 0%. É claro que aqueles que fizerem doutoramento, estiverem a fazer doutoramento e ao mesmo tempo auxiliar na docência, terão as suas propinas pagas, não por nenhum subsídio dessas propinas, mas porque a faculdade contratá-los-á a uma percentagem que dê para pagar as propinas e por isso o Sr. Reitor não terá mais que preocupar
com protocolos que potencialmente possam não estar devidamente feitos. Entretanto, eu tenciono também fazer, vai ser bastante difícil, fundraising. Eu acho que fundraising que é fundamental e será através de fundraising que, em boa verdade, serão feitas as obras junto dos estudantes e espero que esse fundraising consiga pagar muitas outras coisas. Na verdade, as principais preocupações do diretor da faculdade são a melhoria da qualidade e da eficiência dos serviços prestados, obviamente a sua sustentabilidade financeira, e há uma série de situações que estamos a acompanhar de perto e que espero podê-las tornar mais sustentáveis no decurso dos próximos tempos, alguns departamentos ou algumas situações que realmente estão a dar um prejuízo que será incomportável com a sustentabilidade da própria faculdade. Já falei da articulação realmente da FMUP com o Hospital de São João, o Centro Hospitalar de São João, mas essa articulação tem que ser muito mais vasta e terá que incluir centros de saúde, indústria, grupos privados, Misericórdias, outras escolas da UP, as escolas médicas do país, etc., etc., nomeadamente os institutos de investigação e, portanto, há que rever os protocolos existentes de forma a que realmente todas essas instituições possam conviver harmoniosamente e progredir harmoniosamente. É claro que há muitos anos que todos nós sabemos daquelas velhas coisas que a faculdade queria ser hospital ou queria ser centro de saúde, o hospital queria ser faculdade, a faculdade queria ser unidades de investigação, as unidades de investigação querem ser faculdades. Enfim, tudo isso são muitas histórias interessantes, mas que não será para as contar agora. Agora, uma coisa é certa, é necessário articular harmoniosamente todos esses interesses e desejos, não perdendo aquilo, por outro lado, que faz a identidade própria de cada instituição. Obviamente que uma das preocupações também é a proximidade com e o envolvimento da comunidade académica, os seus docentes, os seus técnicos, os seus estudantes, essa comunidade que está cá hoje tão bem representada. Em sumo, tenciono, sob o signo da mudança, da inovação, da sustentabilidade, criar e ou reforçar uma cultura de rigor e de renovação, participação e articulação, avaliação e inovação, dedicação e responsabilidade institucional. Para isso, e como a tarefa seria de natureza, obviamente, hercúlea e impossível de realizar apenas por um homem, quero desde já apelar a todos vós, no seguimento daquele acrónimo DAR da minha candidatura a diretor, o D de descentralizar, o A de articular, o R de responsabilizar, que se disponham a participar neste urgente processo de mudança e renovação da faculdade. Mas o tempo já vai longo e é hora de dar a palavra aos outros intervenientes. No entanto, antes de acabar, queria apenas deixar aqui umas brevíssimas palavras de foro mais pessoal. Há muito poucos dias fiz 60 anos. Enfim, acho que estou de razoável saúde e estou bastante interessado, bastante ativo, se quiserem. O professor Sobrinho Simões, aqui há muitos anos, dizia-me, e ele raramente se enganava, e creio que neste caso também terá tido razão, que de facto eu era um doer. Eu vou tentar ser um doer, obviamente, à frente da faculdade, mas não farei nada que não seja, de alguma maneira, por interpostas pessoas que são realmente a comunidade académica da FMUP. É claro que eu devo dizer-vos que eu fiquei muito agradado quando o meu primeiro estudante de doutoramento recebeu este ano o Prémio Bial da Medicina Clínica, o que prova que, desse ponto de vista, as minhas tarefas a esse nível estão já praticamente feitas, ao nível do departamento, ao nível da descendência académica, científica, etc. Agora falta tentar ajudar a faculdade a fazer o mesmo. Porque esta faculdade realmente tem um enorme potencial, como sempre o teve, mas há muitas coisas que têm estado bastante adormecidas
esse trabalho imenso que foi criar tudo isto de que eu vos falei, os cursos, os programas doutorais, os projetos de investigação, tudo isso foi feito, obviamente, à custa de um enorme esforço, tanto dos professores que aqui vejo no centro da aula magna, como, obviamente, das centenas de estudantes, das centenas de voluntários que têm colaborado com a faculdade desse ponto de vista. E, portanto, há necessidade, eu acho que é absolutamente vital e absolutamente merecido, de dar de volta a todas essas pessoas algo como melhores condições de trabalho, algo como melhor reconhecimento, de maneira a agradecer-lhes, de facto, esse enorme contributo. E é por isso que eu quero agradecer, neste caso, à Isabel, Celeste, Laurinda Marinho, Filipe, Fernando Cardoso e ao arquiteto Mário Ramos, o facto de se terem empenhado muito para que, nestas últimas semanas, aqui a aula magna pudesse estar limpa e com cara lavada. E queria, obviamente, agradecer muito também à minha equipa, com uma especial palavra para a professora Dulce Madeira, que tem sido incansável e tem também uma tarefa hercúlea. Quero agradecer, obviamente, a todos os órgãos de gestão, aos diretores de departamento e, finalmente, não posso deixar de lembrar quão falta me fazem algumas pessoas que aqui, obviamente, não estiveram presentes. O professor Pito Machado, que evoquei, que foi o homem que se lembrou deste dia importante e que hoje é seguido em muitas outras faculdades, na Universidade do Porto. O professor Daniel Serrão, um amigo que sempre tive aqui na faculdade, desde sempre. Obviamente, o professor Joaquim Maia, que era o meu antigo mestre e pessoa com quem eu fui trabalhar. O professor Norberto Teixeira Santos, que foi muito também um mentor. E finalmente, embora de uma outra forma, queria também deixar ficar aqui uma palavra a uma pessoa que não pode cá estar hoje, e eu sei quanto ele gostaria de ter estado, ao Dr. Fernando Araújo, que está em São Francisco, Califórnia, ao lado do filho, que espero e daqui desejo as minhas melhores e mais rápidas melhoras. Por elas ou com elas, todas estas pessoas, é tempo depois de começarmos uma vez mais a construir o futuro da faculdade. Muito obrigado. Passamos agora ao momento da proclamação dos docentes agregados. A entrega das distinções será efetuada pelo diretor da FMUP. Passarei a anunciar as provas do título de agregado obtidas no ano letivo transato. Março de 2018, professor Dr. Fernando José Magro Dias realizou provas de agregação no ramo da farmacologia e toxicologia experimentais e clínicas, com discussão da lição intitulada Farmacologia e Translação, Investigação por Etapas, pela qual foi aprovado por unanimidade. Licenciado em Medicina em 1989 e doutorado em Farmacologia de Translação em 2007, é atualmente professor de Farmacologia e Terapêutica na FMUP e consultor em Gastroenterologia no Centro Hospitalar Universitário de São João. Para além de membro de diversas associações profissionais, tem desenvolvido diversas atividades de difusão de medicina e ciência, designadamente, à data de 2017, 134 publicações em revistas indexadas, total de 110 comunicações orais e pósteres internacionais publicadas como resumo em revistas indexadas, 35 comunicações internacionais por convite. Conta ainda com centenas de comunicações em reuniões científicas nacionais. Peço ao professor Dr. Fernando Magro que receba a sua distinção.
maio de 2018, a professora doutora Fanny Lourença Moreira Neto realizou provas de agregação em neurociências com discussão da lição intitulada Mecanismos Neurobiológicos da Dor Articular, pela qual foi aprovada por unanimidade. Licenciada em Bioquímica em 1994, ramo de especialização em Bioquímica aplicada e doutorada em Biologia Humana em 2001, pertence ao grupo de investigação em dor. Desde 2011, é investigadora principal do subgrupo Dor Crónica, Mecanismos Periféricos e Novos Alvos. Atualmente, é professora de Histologia e Embriologia, membro da Comissão Científica do Mestrado em Neurobiologia da FMUP e regente em várias unidades curriculares do Programa Doutoral de Neurociências. À data de 2017, destaca-se a seguinte produção científica: 31 artigos originais e de revisão em revistas de circulação internacional com arbitragem científica, 12 artigos originais em revistas nacionais, 3 artigos de opinião, 12 resumos de comunicações indexados com fator de impacto, total de 124 comunicações em diversos formatos. Peço à professora doutora Fanny Neto que receba a sua distinção. Seguir-se-á a intervenção da representante do pessoal técnico. Sónia Magalhães é membro do Conselho de Representantes da FMUP em representação do pessoal técnico, responsável pela área social e mediação de conflitos da FMUP e juíza social do Tribunal de Família e Menores da Comarca do Porto. Implementou e coordenou o serviço social em instituições públicas e privadas na área da saúde, onde igualmente foi membro do Conselho Técnico de Assessoria ao Conselho de Administração. É membro do Conselho Geral, da Comissão de Humanização, da Comissão Ética, da Comissão do Gabinete do Utente e da Liga dos Amigos do Hospital Joaquim Urbano do Porto. Integrou a Comissão de Admissão do Utente à Unidade de Cuidados Paliativos do IPO Porto, onde igualmente pertenceu à equipa pluridisciplinar de implementação dos cuidados paliativos no Porto. Pontualmente, é convidada a lecionar na área social e da saúde. Tem a palavra a doutora Sónia Magalhães. Muito boa tarde a todos. Gostaria de começar por cumprimentar o magnífico reitor da Universidade do Porto, o professor Dr. António Sousa Pereira, excelentíssimo presidente do Conselho Geral, professor Dr. Artur Santos Silva, excelentíssimo diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, professor Dr. Altamiro da Costa Pereira, excelentíssimo presidente do Conselho de Representantes da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, professor Dr. José Castro Lopes, excelentíssimo presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário São João, Dr. António Oliveira e Silva, excelentíssimo professor Dr. Miguel Taman, ilustre orador convidado, excelentíssimo presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Dr. Nuno Ferreira. Gostaria ainda de cumprimentar a excelentíssima provedora do funcionário não docente e não investigador da Universidade do Porto, Dra. Maria João Cardoso, a excelentíssima representante do Corpo Não Docente do Senado da Universidade do Porto, doutora Ana Nogueira, o excelentíssimo membro do Secretariado Executivo da Comissão de Trabalhadores da Universidade do Porto, engenheiro Miguel Magalhães, estimados colegas e ilustres convidados desta sessão solene. O Dia da Faculdade de Medicina convida a uma reflexão. Tenho por hábito entrar na instituição cerca das 7h30. Pelos corredores e gabinetes vazios, ainda desocupados de vida, ouvem-se apenas os meus passos. De repente, alguém abre as portas, acende as luzes, cuida da limpeza, de uma janela avariada, da substituição de uma lâmpada, liga as máquinas, os computadores, entrega a correspondência, estabelece as comunicações, secretaria. Alguém tira uma foto para a memória futura. Prepara as salas de aula, apoia o processo de elaboração de exames, correção e lançamento de notas. Providencia o funcionamento do hardware, a criação de software e o web design.
Trata de assuntos académicos, pré- e pós-graduados, as propinas, os recursos financeiros, os recursos humanos, as psicopatologias, a comunicação interna e externa, as relações internacionais, o apoio técnico nos laboratórios. A formação onde se transmite diferentes áreas de saber, a investigação, os artigos científicos, os projetos, o serviço social, a mediação de conflitos, o apoio à docência e às parcerias, o tratamento dos salários de todos nós, para que, de repente, e porque ainda é cedo, possamos seguir o agradável aroma a café, bolo e torradas quentinhas que nos vão dar energia para trabalhar. Os docentes estão prestes a iniciar as aulas. Entretanto, ouvem-se os estudantes a chegar. E aí, a velhinha e nobre Faculdade de Medicina rejuvenesce, ganha uma segunda vida. Os estudantes refrescam a instituição. Em pleno século XXI, os técnicos são especializados, licenciados, mestres, doutorados e pós-docs de diferentes áreas. São, de um modo geral, considerados como os profissionais do conhecimento, o que poderá ser útil para a faculdade a abertura a diferentes áreas do saber. Estar na vanguarda de uma verdadeira equipa pluridisciplinar que busca a diferença, a criatividade, melhores resultados e eficácia no trabalho. Etimologicamente, trabalho deriva do latim tripalium, instrumento de tortura utilizado durante a Inquisição. O trabalho de execução era considerado negativo, um castigo dirigido ao ser humano. E apesar de ainda hoje haver quem pretenda dar continuidade a esta época, os direitos emergiram em torno de um novo devir. Agostinho da Silva, filósofo, poeta e ensaísta, que teve um excepcional percurso académico na Universidade do Porto, proclamava a liberdade como a mais relevante qualidade do ser humano, a par da necessária mudança social. E foi a partir da sua filosofia de dignificação do trabalho que o considerou ser uma ação suscetível de dar prazer. A sociedade foi evoluindo de tal modo que diversos autores focam que o trabalho ajuda a dar sentido à vida, enobrece a pessoa, garante direitos de cidadania, estatuto social e realização. Existem estudos que demonstram que o trabalho é experienciado como necessidade, sobrevivência, independência, possibilidade de se relacionar fora do lar e fazer amizades. Na vida afetiva, ocupa um lugar especial, já que em determinadas circunstâncias pode significar uma segunda família. Dizem que é nesta convergência afetiva que se pode encontrar o sentido da própria vida. Através do trabalho, realizam-se projetos e concretizam-se sonhos. Os técnicos estão imiscuídos nos sonhos e na vontade de catapultar a Faculdade de Medicina ainda mais longe e esperam desta o devido reconhecimento. No domínio institucional, relevamos uma gestão organizacional direcionada para o bem-estar, para que possamos desta forma atingir resultados de excelência. Valorizamos a tendência das relações de emprego se distanciarem de paradigmas burocráticos e de alienação, elevando o pensamento crítico, o trabalho em equipa, a participação ativa e direta nas decisões institucionais. Isto porque simplesmente a FMUP é de todos. E se assim é, a responsabilidade social desta muito nobre faculdade, para além de se dirigir à sociedade em geral, deve igualmente focar-se nas suas pessoas. Represento aqui os interesses dos meus colegas e da instituição, e desde que sou membro do Conselho de Representantes, sensivelmente há 6 meses, já se consegue vislumbrar alguns resultados institucionais que vão ao encontro de uma responsabilidade social interna. Acesso à informação através da divulgação no Cigarra, dos resultados das reuniões do Conselho de Representantes, desinfetante junto dos digitómetros, acesso a instalações sanitárias da FMUP para técnicos e docentes do piso 6, acesso à Copa no edifício central, festa de Natal de acesso a todos os técnicos e respectivos descendentes menores, proposta de parque de estacionamento com maior acesso a técnicos, proposta de adequação dos postos de trabalho às competências manifestadas pelos profissionais, proposta de alteração do registro de assiduidade à hora de almoço foi aprovada nesta instituição, estando a decorrer a fase seguinte do processo. O declinar do uso do termo não docente, a interface com os colegas do Senado, Provedoria e Comissão de Trabalhadores em prol do bem-estar comum. Mas ainda há um caminho a percorrer.
E agora é chegado o momento em que vos gostaria de colocar uma questão. Se vos pedisse para, numa palavra, descreverem o que significa a FMUP, o que diriam? Eu responderia união, porque só assim conseguimos uma FMUP mais forte. Muito obrigada. Segue-se a intervenção do Presidente da Associação de Estudantes da FMUP. Nuno de Barros Ferreira é Presidente da AFMUP, representante dos estudantes no Conselho de Representantes da FMUP e membro da Comissão de Acompanhamento do MIMED. Foi Vice-Presidente das Relações Externas, vogal do Departamento de Inovação, Emprego e Empreendedorismo, do Departamento Desportivo e tesoureiro da Academia de Política Apartidária da UP. Foi também vogal da Comissão de Curso 2015-2021. Em 2017, colaborou como co-organizador da U-Talk, que contou com a participação especial do Dr. Heike Nikogosian, representante especial do Diretor Regional da Ordem da OMS para a Europa. Tem a palavra o Dr. Nuno Barros Ferreira. Boa tarde a todos. Magnífico Reitor da Universidade do Porto, professor Dr. António Sousa Pereira, excelentíssimo Presidente do Conselho Geral da Universidade do Porto, professor Dr. Artur Santos Silva, e na sua pessoa cumprimentar os restantes membros deste Conselho aqui presentes, excelentíssimo Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, professor Dr. Altamiro da Costa Pereira, e na sua pessoa cumprimentar todo o pessoal docente aqui presente, excelentíssimo Presidente do Conselho de Representantes da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, professor Dr. José Castro Lopes, e na sua pessoa cumprimentar todos os titulares de cargos dos órgãos de gestão da Faculdade, excelentíssimo Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de São João, Dr. António Oliveira e Silva, e na sua pessoa cumprimentar todos os elementos do nosso reputado hospital, excelentíssimo professor Dr. Miguel Taman, ilustre orador convidado desta sessão solene, excelentíssima representante do pessoal técnico, doutora Sónia Magalhães, e na sua pessoa cumprimentar todo o pessoal técnico aqui presente. Aproveito ainda para cumprimentar o excelentíssimo bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guimarães, caros funcionários do PIS 01, em particular a Lina, a Luísa e a Marta, caros colegas estudantes, demais convidados desta sessão solene. Ser FMUP. Começa este discurso com uma confissão. Tinha todas umas 700 palavras escritas em volta do tema Uma FMUP como deve ser, inspirado pela leitura num domingo à noite do livro do nosso excelente convidado, Miguel Taman, que aproveito para voltar a cumprimentar, e cuja obra quero vivamente recomendar. No entanto, tive de as apagar, por rapidamente constatar que, apesar de existirem arestas por limar, existem muitas mais coisas dignas de relevo e que nos tornam, até prova em contrário, na melhor faculdade de medicina do país. Não me coibirei de apresentar essa concepção de uma FMUP como deve ser, mas irei também refletir acerca de outras questões. Nem poderia deixar de ser, dada a oportunidade privilegiada que aqui tenho, com esta plateia mista, composta por elementos da sociedade civil, por docentes, funcionários e colegas estudantes, que são bastantes e aproveito para alegremente os relembrar. É ótimo ter-vos por cá. Espero que seja do agrado de todos. Ser FMUP é. Esta foi a questão à volta da qual me debrucei nas últimas 2 semanas. Reparei que, acima de tudo, ser FMUP é ser tudo um pouco de tudo, mas nunca nada de nada. E esta característica é-nos transversal. Quando um estudante da FMUP entra na primeira aula teórica de morfofisiologia ou de estrutura molecular da célula e repara que exigem de si que se adapte, que reorganize toda a estrutura do seu pensamento, num grau de esforço similar a ter de dominar uma nova linguagem em apenas algumas semanas, este estudante desenrasca-se. Sempre. Quando tem pela primeira vez de encarar um doente internado e se apercebe que tem um enorme caminho por percorrer para poder efetivamente fazer alguma coisa para ajudar aquela pessoa, ajusta-se. Quando é, como acontece, enviado para o bloco operatório para assistir a uma cirurgia, sem estar efetivamente preparado para ver uma agressão desse género ao corpo humano ou sem uma descrição prévia do que estaria a ser feito, fazem-no com sucesso. Em todos os casos. Alguns estudantes são mais bem-sucedidos que outros, mas todos conseguem. Podem até desmaiar no processo, mas voltam. Não tenho conhecimento de alguém que tenha desmaiado numa teórica da professora Dulce. Acho que não há sequer tempo para isso, dada a velocidade a que a aula é lecionada. Porque um estudante da FMUP é assim. Ser FMUP
é ser resiliente. Compreender o valor do conhecimento por si e do elevado valor da arte que nos está a ser passada. É pertencer a algo muito maior que nós e que nos transcende a todos. Posto isto, dirijo-me particularmente aos docentes que temos na plateia, cumprimentando-os de novo. Não se surpreendam, pois, quando os estudantes reivindicarem, quiserem mais, quiserem diferente, quiserem melhor nas vossas unidades curriculares. Da mesma forma que forçam, diariamente, e na maioria das vezes muito bem, quase 300 estudantes a adaptarem-se, a mudarem, a questionarem-se, é no mínimo legítimo que eles esperem isso de vós também. Da mesma forma que esperam de nós, estudantes, a excelência na aquisição e aplicação de conhecimentos, também nós vamos exigir de vós excelência pedagógica. Aos que já têm isto em atenção, cumpre-me agradecer-vos, do fundo do coração, por todos nós. Seremos melhores médicos, em parte, também devido ao vosso excelente trabalho. E já toda a gente sabe que os recém-licenciados da FMUP são os que melhor desempenho têm na prática clínica, e por algum motivo é. Aos que ainda não estão no nível de excelência, com um incompleto cumprimento do regulamento pedagógico, uma ficha de unidade curricular menos bem definida, um método de avaliação menos apropriado ou revisões de prova desadequadas, saibam que têm uma FMUP incansável até à correção de todas estas problemáticas e outras que se afigurem injustas. Queremos colaborar e fazer parte da solução. Envolvam ativamente os estudantes em toda e qualquer questão que surja no decorrer das áreas curriculares a que estão afetos. Temos contributos valiosos a dar. Neste âmbito do envolvimento estudantil, temos de notar positivamente a abertura que a direção da faculdade e a direção de curso do MIMED têm tido para com os estudantes e os seus representantes. Faremos por ser parceiros ativos de todas as reflexões tomadas de decisão, desde uma reformulação da reforma curricular do mestrado integrado em Medicina, às obras nos anfiteatros e no salão, que vemos com muito bons olhos, defendendo os interesses dos estudantes. Acreditamos que, criando sinergias entre todos, será possível construir uma FMUP à altura de todos e que honre os seus orgulhosos 194 anos de liderança e sucesso em todas as áreas. Neste tópico, fico só à espera do convite para comparecer, como combinado, a uma reunião do Conselho Executivo. Lança até a sugestão de que um estudante passe a ter efetivamente lugar por inerência neste órgão, à semelhança do que acontece com os nossos colegas biomédicas do Porto. Fica a reflexão. Voltemos ao tópico inicial. Ser FMUP é ser FMUP, redundância intencional, porque carregamos o vasto legado de uma faculdade clássica que se encontra em constante processo de inovação e atualização. Toquemos num tema tabu e de discutível relevância. Em setembro, correu pelos feeds das redes sociais e foram feitas manchetes a dizer que a FMUP já não é a primeira escolha entre os futuros estudantes de medicina. Pois bem, é compreensível. Vir para a FMUP, ser FMUP é escolher o caminho difícil. Nem todos estão preparados para assumir esse hercúleo desafio. Ser FMUP é saber que, a priori, vamos sair daqui muito mais do que meros licenciados em medicina. Vamos ser postos diariamente à prova, estimulados. Ser FMUP é saber que seremos tudo um pouco, mas que nos vão exigir sermos tudo de tudo. É saber que um 18 a farmacologia é digno de distinção e que se queremos tirar uma excelente nota à cardiologia, temos de estar preparados para discutir as mais recentes guidelines ao pormenor. Que vamos mesmo ter de ser bons, dedicados, excelentes, os melhores. Que vamos ter de superar os nossos mestres. Muitos deles estão aqui sentados à nossa frente. No entanto, isso apenas torna tudo mais desafiante. A par disso, desse esforço que é requerido de nós e que nos diferencia, a FMUP tem todo um outro universo a oferecer paralelamente aos seus estudantes e que fazem do ser FMUP, ser estudante da FMUP, uma experiência única. Sem qualquer ordem intencional, e eu aviso já que vem aí uma lista longa, seja pela FMUP e as suas dezenas de atividades e oportunidades, pela comissão de praxe, pela turma masculina, pela turma feminina, pelo grupo de fados, pelo coro da FMUP, pela comissão organizadora de noitadas académicas, pelo quórum, pelo contracapa, pelo IS Meeting, pelo grupo amador de teatro universitário, pelo CineFMUP, pelas comissões de curso, outros grupos, ou, simplesmente, uns pelos outros. Em cada esquina deste desgastado hospital surgem oportunidades de envolvimento e criação de laços entre todos nós. E é isso que temos, em todas as oportunidades, de mostrar à academia e aos futuros interessados em nós. Porque muitos deles ainda não sabem a viagem que é estudar na FMUP. Se soubessem, aquilo que ser FMUP envolve, garanto-vos, todos, sem exceção, quereriam pertencer a esta família. É uma família que se conhece toda e que por vezes discute muito, é certo, mas a qual vale a pena pertencer e da qual, mais uma vez, nos orgulhamos muito. Ser FMUP é ter como lema, como um ilustre antigo estudante da, na altura, Escola Médica Cirúrgica do Porto referiu, apesar de já ser um clichê,
O médico que apenas medicina sabe, nem medicina sabe. E, aproveitando que está aqui o Sr. Reitor, que aproveito para respeitosamente voltar a saudar, venho lançar-lhe o pedido para alargar significativamente as unidades curriculares que um estudante da FMUP pode realizar fora da instituição, para além das já contempladas no programa INOVPED da Reitoria. O estudante da FMUP é irreverente, é empreendedor, é inovador, quer se diferenciar, quer poder ir à Faculdade de Letras, à Faculdade de Ciências, de Engenharia, de Belas Artes ou qualquer outra, complementar o seu percurso. Peço-lhe que considere isso para um futuro breve. Temos consciência do valor que tem ser mestre pela FMUP, do nosso potencial ilimitado à entrada no curso. Temos consciência de que a carreira médica pode e deve ser explorada, juntamente com as suas vertentes alternativas. É, tendo isso em conta, que tenho orgulho de anunciar à comunidade académica que a FMUP irá realizar um novo congresso em outubro, que irá explorar o tema da carreira médica menos convencional, em Portugal e no estrangeiro. Queremos capacitar em pleno os nossos estudantes. Queremos ser líderes em todas as vertentes, como está no nosso ADN, mais uma vez. De nome What Else, pretendemos colocar todos a refletir sobre o verdadeiro valor do que aqui fazemos e potencial ao máximo. Contamos com o apoio da faculdade e o interesse de todos para que esta primeira edição seja um sucesso. Esperamos não ter de pagar o auditório de cima. Estamos a fazer a nossa parte. Por fim, e porque está quase na hora de fazer silêncio que se vai cantar o fado, dirigir algumas palavras aos meus colegas. Somos o futuro desta faculdade. Quando dizemos que esta é a nossa casa, temos um papel na definição do rumo que lhe queremos dar. E não lhe podemos voltar às costas. É essa responsabilidade. Da parte da FMUP, encontrarão sempre um representante de todos, sem exceção, aberto a todos os que desejarem ser incluídos. Mantenhamos-nos unidos na construção da FMUP que aspiramos ter. Termino voltando à reflexão com que iniciei este discurso, com uma certeza reafirmada. A de que ser FMUP, e apesar de a FMUP ainda não estar ao nível daquilo que a FMUP deve ser, é muito melhor do que ser outra coisa qualquer. É ser FMUP. Muito obrigado a todos, viva a Medicina e longa vida à Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Segue-se a atuação do Grupo de Fados de Medicina do Porto. Fundado no ano de 1992 e permanecendo em atividade ininterrupta até aos dias de hoje, o Grupo de Fados de Medicina do Porto tem como principal missão divulgar e engrandecer o fado canção de Coimbra, dando assim voz ao mais puro academismo estudantil português. Da sede do Porto à Casa da Música, das monumentais serenatas às grandes noites de fado académico, para além das atuações, o percurso do Grupo de Fados inclui edições de CDs com 3 trabalhos discográficos registados até à data, a quando da comemoração do 25º aniversário celebraram com um espetáculo no Palácio da Bolsa. O grupo também já levou a canção de Coimbra às comunidades portuguesas no estrangeiro, com digressões em países como Canadá, Estados Unidos, Marrocos, China, Austrália, Nova Zelândia, Brasil, Argentina e Peru, assim como diversos países europeus. Mudança, oh, velho cisne vibrante,
Infelizmente já vamos ter que dar por terminada a nossa pequeníssima atuação. Vamos terminar com uma balada de despedida, mais uma original do grupo. A nossa tradicional balada de despedida de 6 para médio de 1999. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Nesta série de penas se agitam as fitas em ondas amenas, onde reina a cor que pintou ações e se cala a dor que há nos corações, onde reina a cor que pintou orações e se cala a dor que há nos corações. Benza minha capa, Senhor, peço por favor, conserva-lhe a história dos anos sem flor, a flor que eu perdi, mal a encontrei, penso dessa vida, Senhor, sonhai. A flor que eu perdi, mal a encontrei,
A Universidade como deve ser é o título da alocução que será preferida pelo professor Dr. Miguel Taman, ilustre orador convidado do Dia da FMUP 2019. O professor Miguel Taman estudou na Universidade de Lisboa e na University of Minnesota. Professor em várias universidades americanas, lecionou desde 2000 como visitante na Universidade de Chicago. Foi Senior Fellow no Stanford Humanities Center e Rockefeller Fellow no National Humanities Center. Os seus interesses incluem filosofia e literatura. Colunista do Observador e autor de várias obras publicadas em Portugal e nos Estados Unidos, entre as quais Friends of Interpretable Objects and What Art is Like, in constant reference to the Alice Books, da Harvard University Press. De entre as várias referências sobre o professor Miguel Taman, destacamos a da página Comunidade Cultura e Arte, que afirma, e passo a citar, ser um autor que deixa a sua marca muito peculiar, não propriamente pelos recursos estilísticos a que classicamente estamos habituados, mas pela profundidade do seu pensamento, colocando-o num grupo muito restrito dos melhores cronistas portugueses. Atualmente, é diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Tem a palavra o professor Dr. Miguel Taman. Magnífico reitor, Sr. Presidente do Conselho Geral, Sr. Diretor e, na pessoa do Sr. Diretor, saúdo todos os membros desta faculdade, minhas senhoras e meus senhores. Estou muito contente e muito honrado por estar aqui hoje e tenho, aliás, uma razão especial para a minha satisfação. Um dos professores mais importantes da faculdade que me acontece por estes dias ser diretor, estudou aqui, ou melhor, estudou na Escola Médico-Cirúrgica do Porto, onde defendeu uma tese de licenciatura em 1886. Doutorou-se depois em Paris, em 1901, e ensinou a partir de 1911 na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. E agora, sem ter os méritos desse professor e sem ter quaisquer conhecimentos médicos, exceto no ramo da automedicação, volto com grande gosto à herdeira da escola do meu defunto colega. Estou a falar de José Leite de Vasconcelos, que nasceu em 1858 e morreu em 1941. Ele hoje é lembrado como etnógrafo, como etnólogo, como filólogo e como linguista. O seu último discípulo na minha universidade morreu em 1997. Não me interessa, porém, reclamar qualquer sucessão apostólica, e muito menos de Leite de Vasconcelos, tanto mais que não sou linguista, nem etnógrafo, nem evidentemente médico. Gostava antes de falar um pouco sobre a ideia de que podem existir pessoas que se formaram em medicina e se celebrizaram como outra coisa diferente, como etnógrafos, como arquitetos, ou como pescadores submarinos. A qualquer um de nós teria podido acontecer o que aconteceu a Leite de Vasconcelos. Mas o que me interessará mais é perceber qual é a relação que existe entre uma universidade e uma vida tão variada como a dele. Como deve ser a universidade? Mais concretamente, como deve ser uma universidade de modo a que possa facilitar vidas variadas? Poderá haver universidades organizadas de modo a que os licenciados em medicina não venham a ser médicos e, questão mais delicada, de modo a que os não licenciados em medicina possam vir a ser médicos? São várias perguntas diferentes e conduzem a duas grandes questões diferentes também. A primeira é a de saber se é desejável que isto aconteça. E a segunda é de saber se existem tipos de universidade que encorajam tais situações. Em 2017, o meu amigo e colega António Feijó e eu escrevemos um livro, A Universidade como Deve Ser, em que, pouco surpreendentemente, descrevemos como deve ser a universidade. Entre outras coisas, defendemos uma ideia de universidade que não se esgota no exercício de uma profissão, isto é,
uma ideia de universidade separada das preocupações com as atividades profissionais dos seus alunos. Continuamos convencidos disso. No entanto, esta ideia parecerá exótica a muitos de vós. Ouve-se frequentemente dizer que as universidades servem para preparar pessoas para empregos e que por isso não faz sentido que alguém tenha estudado medicina e depois venha a fazer outra coisa. Parece um desperdício e um desperdício de dinheiros públicos. Não nos devemos, a meu ver, deixar impressionar demasiado por estes argumentos. Em Portugal, invoca-se regularmente o desperdício de dinheiros públicos para justificar tipos diferentes de desperdício de dinheiros públicos. De qualquer modo, ninguém acha que a vida intelectual de Leite Vasconcelos tenha sido um desperdício. Não é também verdade que essa vida se tenha desenvolvido como uma reação contra a sua educação médica, isto é, que ele se tenha tornado linguista apesar de ter estudado medicina. Mesmo que Leite Vasconcelos tivesse decidido abrir uma loja de panos ou ficado para sempre a cuidar do seu jardim, tal não seria só por si razão para imaginar que a sua educação médica teria sido em vão. Só faz sentido pensar na utilidade de uma educação no contexto da vida de uma pessoa, da pessoa que a teve. E só depois de se conhecer toda a vida de uma pessoa é que se pode ter opiniões sobre a sua utilidade e o seu propósito. O que me afligiu e ainda me aflige é a ideia de uma educação superior exclusivamente orientada para o exercício de uma profissão. Assusta-me a ideia de que a vida equivale a uma profissão. E por trás dessa ideia, assusta-me a fantasia de que a vida e a profissão estão unidas por laços matrimoniais indissolúveis. Que depois de entrar para a universidade, ninguém se pode tornar mais coisa nenhuma ou sequer mudar de emprego. A fantasia de que a partir do momento em que põem os pés em sítios como estes, estão as pessoas condenadas a viver para sempre de uma determinada maneira. Não me compreendam, no entanto, mal. Uma profissão pode ser uma coisa muito importante e ser-se um bom profissional, o melhor profissional que se pode ser, é naturalmente desejável. Para quase todos nós, que não somos muito ricos, ter uma profissão é também uma maneira prática e quase sempre legal de pagar as contas. A diferença é que ninguém pode escolher não ter uma vida, mas podemos muitas vezes escolher não ter uma profissão e, com certeza, não ter uma determinada profissão. A questão, porém, não é esta questão geral. É antes a questão muito mais particular de saber se uma universidade ganha em ser exclusivamente orientada para o exercício de uma profissão. É útil aqui distinguir aqueles cursos que pressupõem quase naturalmente o exercício de uma profissão e aqueles a respeito dos quais tais imaginações são mais arriscadas. Talvez o exemplo mais extremo do primeiro caso sejam cursos como medicina, engenharia e possivelmente arquitetura. Houve uma altura em que os cursos de direito também seriam deste tipo, mas eu hoje tenho dúvidas. Pode argumentar-se que ninguém que se forma em medicina é obrigado a ser médico ou investigador biomédico, mas não é irrazoável supor que quase todos aqueles que se formam em medicina venham a ser uma destas duas coisas. O caso de Leite Vasconcelos é, imagino, estatisticamente muito raro, uma anomalia. Do mesmo modo, nos espantaríamos se um engenheiro civil recém-licenciado decidisse abrir um restaurante ou estudar os hábitos das anémonas. E raras vezes nos enganamos quando profetizamos que alguém formado em arquitetura começará por ser arquiteto. Isto não acontece, no entanto, em todos os cursos que são oferecidos por uma universidade. Os engenheiros, os médicos e os jornalistas costumam deplorar o caso dos sociólogos que trabalham nas caixas dos supermercados. Dizem, se calhar com alguma razão, que a sociologia não serve para nada. Mas será normal ver um licenciado em sociologia estabelecer-se como sociólogo, com uma tabuleta à porta, por assim dizer? Não. E também não é nada normal ver um licenciado em matemática, ou em astronomia, ou em filosofia, ou em geografia, ou em literatura grega, arranjar uma profissão que corresponda aos seus estudos. O atual Ministro dos Negócios Estrangeiros estudou Sociologia. Desconheço porque o terá feito, mas seguramente não terá sido porque existe uma habilitação própria natural para se ser Ministro dos Negócios Estrangeiros. Não se trata simplesmente de um azar do mercado de emprego, ou de uma injustiça, ou de uma característica de certas profissões mais exaltadas. É porque temos grande dificuldade em imaginar profissões e atividades que correspondam a todas as formações imagináveis. Tal como existem muitas atividades que não correspondem a nenhum curso,
croupier, ilusionista, comentador desportivo, filantropo, mulher a dias, inventor, comerciante, para além de ministro. Há muitos cursos que não conseguimos facilmente fazer corresponder a nenhuma profissão. De um barbeiro não se espera que seja formado em barbearia. De um bombeiro, em bombearia. De um inventor, em invenção. E não achamos que uma boa pessoa precise ter estudado ética. A relação entre o que se estuda e o que se faz é uma relação muito mais variada e turbulenta que a relação entre um curso e um emprego. Basta isto para levantar dúvidas sobre se tudo o que se faz na vida deve ser visto como um emprego e se um emprego ou uma vida devem ser vistos como resultado de uma formação. Naturalmente, não me move nenhuma hostilidade contra cursos vocacionais. Têm o seu lugar, a sua função, e digo isto sem ponta de desdém, podem até ser admiráveis. Existem, no entanto, sistemas universitários em que, avisadamente, acho eu, se distingue o aspecto vocacional da educação do seu aspecto não vocacional. E se imagina que antes de poder pensar aquilo que se estuda com um olho nas possibilidades profissionais, se deve primeiro estudar evitando qualquer pensamento profissionalizante. São os sistemas em que, durante as licenciaturas, são dadas às pessoas possibilidades de estudar biologia e literatura grega e matemática e violoncelo. E em que só passados alguns anos se dá às pessoas a oportunidade de se imaginarem a fazer alguma coisa. Quando depois há alguns acontecer virem a ser médicos, arquitetos ou engenheiros, terão sido médicos que estudaram violoncelo, arquitetos que estudaram biologia e engenheiros que estudaram literatura grega. Naturalmente, um engenheiro que estudou literatura grega não sabe mais engenharia por isso, mas é por saber mais coisas que não são engenharia que fará melhor certas coisas que um engenheiro faz, isto é, que será melhor engenheiro. Este problema está ligado ao sistema de acesso ao ensino superior que existe em Portugal. O sistema é absurdamente pouco generoso porque, entre outras coisas, prende as pessoas a escolhas que fizeram aos 15 anos, quando as únicas escolhas razoáveis que se fazem nessa idade são de natureza sentimental. Mas é também generosamente absurdo, de tal modo produz consequências contraditórias, erros em série, miséria existencial, hiperventilação parental e decisões irracionais. Consideremos uma situação que tem a ver com aquilo de que temos estado a falar. A relação entre o que se estudou antes da universidade e o que se quer estudar na universidade. Podemos imaginar que alguém que gostou muito de estudar filosofia, literatura ou matemática no liceu queira continuar a fazê-lo na universidade. Não é difícil ver esses mortais raros candidatar-se a cursos de matemática, filosofia ou literatura. Mas quem quer estudar arquitetura, engenharia ou medicina nunca pôde ou pode ter a oportunidade de estudar nenhuma dessas coisas no liceu e muito menos de exercer alguma dessas profissões. Não existe medicina para não médicos, do mesmo modo que existe matemática para não matemáticos. A medicina no liceu é uma fantasia profissional. Querer ser médico aos 15 anos é como querer ser astronauta aos 6. Põe-se assim a questão de determinar o que essas pessoas terão de ter estudado antes de entrar na faculdade. Quem pretende ser admitido num curso vocacional terá de demonstrar que fez ou sabe exatamente o quê. No caso português, a resposta, infelizmente, é saber, entre outras coisas, aquilo que está contido nos programas das provas de acesso a esse curso vocacional. Os candidatos a cursos de medicina têm, por isso, de ter tido boas notas em exames de biologia, ou física, ou matemática. De certo, a maior parte dos presentes terá tido boas notas a biologia. Porque não teriam, no entanto, de ter tido boa nota em filosofia, em desenho ou em economia? O que se imagina é, naturalmente, que saber certas coisas é uma preparação decisiva para se exercer certas profissões. No caso da medicina, tem-se praticamente a certeza de que irão exercer uma profissão médica, porque, sobretudo durante os primeiros anos após a licenciatura, o Estado é um empregador quase monopolista e, aliás, um patrão leniente. Mas porque não há uma ligação natural entre o ensino secundário e uma profissão médica, as pessoas são escolhidas para esse futuro emprego apenas porque, a partir dos 15 anos, lhes começou a acontecer terem boas notas a biologia, a matemática ou a física. É, no entanto, fácil de perceber que entre os talentos mais importantes para se ser bom médico não consta ser-se capaz de conseguir boas notas a biologia ou, aliás, a coisa alguma.
Um bom médico, e perdoar-me-ão a minha perspectiva muito primitiva de doente, é alguém que levanta de vez em quando os olhos do computador e presta atenção aos doentes, que percebe coisas que os doentes não percebem, que relaciona coisas diferentes, que usa os meios auxiliares de diagnóstico com um grão de sal e que, como observou um conhecido médico grego, tem jeito de mãos e não faz mal às pessoas com quem lida. Estes talentos não correspondem exatamente a ciências. Naturalmente, ajudará que os médicos não acreditem que o coração é feito de chocolate, que tudo são coincidências ou que as vacinas matam quem se vacina. Mas acreditar nestas coisas não é só por si sinal de que se é bom médico. Levanta-se assim o problema de saber como se podem desenvolver os talentos cruciais para o exercício de uma profissão. Só uma pequena parte desses talentos é informação, e só uma parte dessa informação é resultado daquilo que genericamente se chama investigação. Este problema conduz assim à pergunta mais difícil: como se pode ensinar o exercício de uma profissão? O mero facto de estarmos a colocar a pergunta exclui um certo tipo de resposta. Exclui, por exemplo, que os talentos requeridos para o exercício da medicina sejam uma função inevitável da informação que os médicos putativos adquirem no liceu ou, aliás, na universidade. De facto, embora haja uma relação entre informação e clínica, não me parece que uma decisão clínica possa miraculosamente ser extraída de toda a informação disponível, da mesma maneira que nenhum software de desenho pode produzir um bom projeto de arquitetura ou de engenharia e que nenhuma folha de cálculo pode determinar opções acertadas de investimento. Não me repugna que as capacidades clínicas tenham uma relação com o talento para o desenho e que as capacidades de projeto arquitetónico tenham relação com uma sensibilidade para a música, ou que um músico astuto possa prestar atenção à biologia. Deixem-me, para concluir, voltar ao princípio. O professor Leite de Vasconcelos, a que os professores mais antigos da minha escola, aliás, se referiram sempre como o Dr. José Leite. O Dr. José Leite estudou aqui no Porto anatomia patológica e patologia geral, o que seria o programa da cadeira de patologia geral. Eu tremo só de pensar. Foi médico no Cadaval, mas apenas durante um ano. A sua tese de licenciatura era já preocupantemente sobre a evolução da linguagem em ensaio antropológico. Mais tarde, o Dr. José Leite iria ficar célebre pelas suas excursões etnológicas. Chegava a uma aldeia perdida e ia ter à taberna. Mas em vez de fazer perguntas, ouvia. Nesses tempos, as pessoas tendiam a ser mais conversadoras nas tabernas. Eram uma espécie de salas de espera dos centros de saúde. O Dr. José Leite falava pouco, mas tinha as capacidades de se tornar invisível e de ouvir bem. E dessas excursões do Dr. José Leite resultaram, por isso, descrições de uma minúcia incomparável e muitas hipóteses criativas. Não é arriscado imaginar que a sua educação clínica o tenha ajudado nisso. Não nos espantaria que a vida e o talento do Dr. José Leite tivessem sido inseparáveis da variedade de coisas que lhe foi permitido fazer e que lhe foi permitido estudar, e que tivessem sido inseparáveis dele ter estudado medicina aqui na Escola Médico-Cirúrgica. A moral desta minha história é que não parecem existir requisitos académicos que garantam absolutamente o exercício talentoso de uma atividade e que, tal como suspeitamos que a educação médica do Dr. José Leite deve ter tido qualquer coisa a ver com as suas qualidades de etnólogo, assim não podemos excluir à partida que saber astronomia ou grego antigo não possam ter a ver com o desenvolvimento de grandes qualidades clínicas. Em ocasiões como a de hoje, espera-se de quem está na minha posição que, mesmo que não formule reivindicações, faça pedidos, mande recados ou pelo menos cite poetas. Não me ocorrem de momento grandes recados ou citações de poemas. No fundo, se tivesse uma varinha de condão, faria um único pedido, muito simples e muito genérico. Não obriguem as pessoas a escolher antes de tempo. Deixem as pessoas aprender física e linguística e música antes de as ensinarem a fazer coisas. Não imaginem que um bom médico é alguém que começou a estudar biologia aos 6 anos. Não imaginem que a biologia é o serviço militar da medicina. Não imaginem que o liceu é o serviço militar da universidade. E já agora não imaginem que o serviço militar é serviço militar. Existe na minha universidade um curso de licenciatura que é frequentado por umas poucas centenas de alunos, onde as pessoas têm aulas em 8 faculdades diferentes. Chama-se Estudos Gerais, que foi o nome da primeira universidade em Portugal.
Onde ela está agora é uma questão disputada, não vou falar disso. Quando há quase 10 anos se discutiu a sua criação, muitos dos meus colegas protestaram muito, como seria de esperar, em nome da dignidade da ciência e do progresso. Admiravam, como quase todos nós, as grandes universidades mundiais, mas insistiam que em Portugal ninguém deveria poder estudar cálculo na universidade se não tivesse feito primeiro toda a matemática de um liceu português. Será a matemática em Portugal especialmente complexa? Nas grandes universidades, porém, não se estuda matemática portuguesa, nem, aliás, física alemã ou medicina chinesa. No nosso livro, o António Feijó e eu recordamos um momento de sanidade incaracterístico dessas discussões. Passou-se numa reunião em que o tom geral era o da denúncia das ofensas à honra universitária da nação. O matemático mais velho, nessa altura, levantou-se e disse: não se preocupem com o que eles estudaram no liceu. Em 3 meses ensinamos-lhes toda a matemática que lhes vier a fazer falta. Esta pequena história contém também uma moral poderosa que se aplica aos cursos vocacionais, aos cursos não vocacionais, ao ensino superior e a quem regula tudo isso com tanto entusiasmo e tanta inépcia. Não se incomodem demais com a falta de física dos engenheiros, com a falta de geometria dos arquitetos e com a falta de biologia dos médicos. Hão de aprender aquilo de que precisarem. O mundo existe há muitos anos e está bem feito. A maior parte das pontes não cai, as portas geralmente abrem para o lado certo e a maior parte dos doentes acaba por se sentir melhor. Deixem primeiro os engenheiros, os arquitetos e os médicos ler Homero, jogar handball, provar teoremas e discutir pintura flamenga. E depois, quando chegar à altura, ensinem-lhes o que lhes fizer falta. Para começar, deem-lhes tempo para pensar pela própria cabeça. Depois, façam-nos estudar com pessoas que fazem bem aquilo que eles virão a fazer, com os melhores clínicos, os melhores engenheiros e os melhores arquitetos. Só assim se pode aprender a fazer bem as coisas. E essa seria a universidade como deve ser. Muito obrigado. Segue-se a atuação do Coro da FMUP. O Coro da FMUP, fundado em 2015, interpreta obras portuguesas e estrangeiras num diversificado repertório, desde a música coral renascentista à música de raiz popular tradicional portuguesa, passando pelo jazz, pela música pop. Muitos dos arranjos originais são harmonizados pela sua maestrina, doutora Ana Lídia Dias. Ana Lídia tem um vasto currículo artístico-musical, que inclui participações na Orquestra do Conservatório, em concertos no Centro Cultural de Belém, Casa da Música, Disneyland Paris, Palácio de la Cultura, além de inúmeros concertos em diversos auditórios por todo o país. Em 2010, ganhou uma medalha de prata em representação de Portugal num concurso internacional de música em Praga. É maestrina assistente do Coral Infantil Municipal dos Pequenos Cantores da Maia desde 2012. Atualmente, o Coro da FMUP é constituído por 12 vozes mistas, integrando estudantes de todos os ciclos de estudos, docentes e técnicos da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, tendo também já passado pelo efetivo do coro diversos estudantes Erasmus. Fui ao São João a Lapa, fui ao São João a Lapa, fui ao São João a Lapa, fui ao Bonfim, fui ao São João a Lapa, fui ao São João a Lapa, fui ao São João a Lapa. Fui ao Bonfim, Aracatapana, meu amor, são fugiram-me todos, fiquei sem nenhum.
Pequena homenagem que damos à faculdade, num dos seus mais aniversários, trazemos 3 pequenas peças do nosso repertório que tentam demonstrar o vasto e alargado repertório que nós temos. Trazemos uma peça do cancioneiro português, mais jovial, que trata a festa do São João, que todos conhecemos tão bem. Trazemos também uma nana asturiana, do cancioneiro asturiano espanhol. E, por fim, uma canção de celebração num ambiente mais colegial, mas havaiana, e, portanto, traz também assim um bocadinho de ritmo quente e harmonias havaianas e que espero que tragam muita alegria à continuação das celebrações do Dia da Faculdade. Obrigada. Tem agora a palavra o Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de São João, Dr. António Oliveira e Silva. Muito boa tarde. Cumprimentar o Sr. Reitor da Universidade do Porto, perdão-me dizer isso, meu caro colega de escola, o Sr. Diretor da Faculdade de Medicina do Porto, professor Altamiro, agradecer-lhe o amável convite que muito honra ao Centro Hospitalar de São João, além de estar presente nesta cerimónia, da Faculdade de Medicina, do qual o Centro Hospitalar de São João se sente e faz intrinsecamente parte da Escola Médica. Sr. Professor Miguel Taman, foi um prazer inolvidável ter assistido à sua palestra. Nós ficamos deslumbrados quando alguém consegue exprimir aquilo que nós sentimos, mas nunca fomos capazes de dizer, nunca tivemos essa capacidade, mas muito obrigado. Sr. Presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina do Porto, Sónia Magalhães, pensei. Desculpem-me lá que eu às vezes posso me enganar no nome, não dizer o nome correto, mas isto não os diminui com certeza. E é um prazer, senhores professores, caros colegas funcionários do Hospital São João, alunas e alunos, ser politicamente correto também nesta altura, muito obrigado. E é um prazer o Centro Hospitalar de São João e para mim próprio, que é no último ato público em que participo como Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João, é uma homenagem que penso que o professor Altamiro me resolveu prestar também pessoalmente e que eu muito agradeço. Realmente, o Centro Hospitalar de São João sente-se parte integrante da Escola de Medicina. E quando se fala em educação médica, nós normalmente falamos e ouve-se falar em técnicas de aprendizagem, em currículo, em seleção de alunos, enfim, que não é muito da competência, mas devia ser da Faculdade de Medicina, métodos de avaliação, e pouco se fala, ou normalmente fala-se assim muito de passagem sobre o local onde o ensino clínico da medicina é realmente efetuado. E o local onde é efetuado é o hospital universitário. Este conceito de hospital universitário tem vindo ao longo das últimas décadas a perder força. Tem havido uma desacademização progressiva dos hospitais universitários clássicos que não se percebe e não se entende. Neste momento, ou nesta altura, o Hospital Universitário de São João, como outros hospitais universitários, é basicamente uma estrutura assistencial
de nível que eu considero elevado, mas que tem uma tutela do Ministério da Saúde e cada vez mais do Ministério das Finanças, foge completamente à tutela do Ministério da Ciência e do Ensino Superior, quando uma das suas missões fulcrais é também o ensino da medicina, o ensino pré-graduado e o ensino pós-graduado. Isto nunca foi considerado, nem eu na discussão de qualquer contrato de programa anual que tem que fazer com a tutela, me foi perguntado quais são os seus resultados, quais são os objetivos de ensino. Nada, nunca nos foi perguntado nada, nem exigido nada. Pelo contrário, até quanto fica a sensação de quanto menos tempo for gasto no ensino, mais se consegue produzir, entre aspas, em consultas, em atos médicos e por isso sucessivamente. Por isso isto torna a nossa tripla missão, que é prestar cuidados de saúde de excelência, que é ensinar, que é fazer investigação biomédica, bastante difícil. Isto nem sempre foi assim. Eu lembro, penso que o primeiro hospital que foi construído com esta tripla missão específica foi John Hopkins, em Baltimore, no século XIX, e mesmo em Portugal, e eu falo para retirar um bocadinho do Porto, da reforma médica de 1911, onde é criado o Hospital Santa Marta, onde a Faculdade de Medicina de Lisboa dá um salto enorme, com o regresso de muitos estrangeirados, de algumas pessoas do Porto e de Coimbra que foram para Lisboa, e que permitiu formar uma verdadeira escola de medicina em Lisboa, que foi quase decapitada em 1947, com os grandes saneamentos que houve na faculdade, quando o hospital escolar perdeu o adjetivo escolar, mas mesmo assim, o Decreto-Lei de 1955, que criou o Hospital de Santa Maria, e eu vou ler, porque, para não dizer asneiras, que diz exatamente isto. A antiga distinção entre hospitais vinculados à atividade pedagógica e hospitais de finalidade estritamente sanitária tende a desaparecer. Por toda a parte, se atingiu a noção de unidade natural de funções tão estrita e intimamente correlacionadas. Ora bem, isto ficou muito pelas palavras e, mais do que isso, piorou ao longo das últimas décadas. Nós somos muito prolixos em produção legislativa. Nunca nos faltaram leis para o que é que seja, a última das quais esta nova lei dos centros clínicos académicos, que prevê tudo, inclusive fixa um tempo ideal do médico hospitalar, 30% para se dedicar às atividades de ensino e de investigação. Mas faltam outras coisas, problemas que estão resolvidos em quase todo o lado, como os princípios fundamentais de que deve obedecer um hospital universitário, as estruturas, as regras que afetam o seu funcionamento, inclusive o seu ordenamento pessoal, que é fundamental. Como é que são designadas as direções, ou como devem ser designadas as direções dos hospitais? Legalmente, as direções intermédias dos serviços do Hospital de São João obedecem às mesmas regras do Hospital de Barcelos, com todo respeito do que eu tenho pelo Hospital de Barcelos, mas as competências que são exigidas, ou têm que ser exigidas a um diretor de serviço de um hospital universitário, têm que ser completamente diferentes. Tem que ter uma condição básica, tem que ter pedigree clínico, tem que ser um clínico, tem que ser um médico reconhecido inter pares. Mas, para além disso, tem que ter a garra suficiente para se submeter ao juízo da academia. E eu acho que isto deve ser um fator preferencial de escolha, e deve ser um fator preferencial de escolha na direção de uma estrutura que tem esta tripla missão. Eu confesso que foi uma das minhas maiores frustrações no âmbito deste mandato, porque eu tinha, como disse logo no discurso, em que não foi dada posse, mas a apresentação era tentar fazer uma união mais estreita entre o hospital e a Faculdade de Medicina. Mas as sucessivas levas de diplomas, com as leis de gestão, com isto tudo, afastam completamente isto. Cada vez as carreiras são paralelas, nunca se encontram. É muito difícil de justificar
legalmente, mesmo junto das ordens profissionais, que no Centro Hospitalar de São João nós exigimos ou passamos a exigir que um médico, para ser admitido, tenha determinado currículo académico, tenha determinado currículo no âmbito da investigação biomédica. Mas isto devia ser feito, e não é feito. O que eu sugiro e o que eu proponho é encarem isto tudo e a maior parte destas palavras que eu digo como autocrítica, porque realmente pouco fizemos para que isto avançasse. Mas, e eu penso que também é um objetivo, e foi um objetivo que repetidamente nos é transmitido pelo professor Altamiro, estas coisas não se impõem. Quando vêm de cima para baixo, raramente dão resultado. Não dão resultado nenhum. Por isso, tentemos propor uma solução de baixo para cima, antes que os políticos proponham um tratamento pior que a cura. Eu espero que daqui a 3 anos as coisas melhorem e que realmente funcionemos ou tentemos funcionar como um centro clínico académico, não só aberto entre si, entre as duas estruturas que os compõem, mas aberto às engenharias, à informática, às humanísticas, cada vez mais, como ficou bastante bem expresso na alocução do professor Miguel Taman, é preciso. Realmente, a clínica exercida por um médico culto é diferente. É qualquer coisa, é um perfume diferente no encarar do doente, da doença. É fundamental outra formação para além da informação que todos temos acesso durante a nossa formação médica. São precisas outras competências. Não se ensina a compaixão nem a diligência, qualidades fundamentais num clínico. E esta compaixão e diligência não se adquire durante um curso. Adquire-se porque quando temos a sorte de encontrar médicos que nos orientem e que sejam os nossos modelos na prática médica. Foi um grande gosto ter estado presente nesta sessão. Por incrível que pareça, também foi um grande gosto ter estado 3 anos no Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João, o que não sei se prova ou não que os médicos têm outras competências para além de serem clínicos, mas muito obrigado e muito obrigado pela vossa atenção. Tomará a palavra o magnífico reitor da Universidade do Porto, professor Dr. António de Sousa Pereira. Muito boa tarde a todos. Senhor diretor da Faculdade de Medicina, ilustres colegas da equipa reitoral, membros de órgãos de governo da Universidade, membros dos órgãos de gestão da Faculdade de Medicina, Sr. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de São João, Sr. Professor Miguel Taman, Senhora Representante do Pessoal Técnico da Faculdade de Medicina, Sr. Presidente da Associação de Estudantes, Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos e Sr. Presidente da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos, representantes dos hospitais afiliados desta faculdade, representantes das unidades orgânicas de ensino e investigação da Universidade do Porto, senhores professores, caros funcionários não docentes, caros estudantes, convidados, minhas senhoras e meus senhores. A todos apresento os meus cumprimentos, reservando uma saudação especial para os membros da mesa. Saúdo em particular o Sr. Diretor da Faculdade de Medicina, professor Altamiro da Costa Pereira, que felicito pela celebração que nos reúne aqui hoje e a quem desejo, uma vez mais, os maiores sucessos para o cargo de que foi recentemente investido. As minhas saudações são naturalmente extensivas aos restantes membros dos órgãos de gestão desta faculdade, que estão também de parabéns pela excelência académica que hoje aqui comemoramos. As minhas cordiais saudações também para o orador convidado desta cerimónia, o Sr. Professor Miguel Taman, salientando que é um prazer recebê-lo na Universidade do Porto, agradecendo-lhe a alocução que aqui proferiu. Minhas senhoras e meus senhores, é com um grato prazer que participo no Dia da Faculdade de Medicina.
A cerimónia que nos reúne aqui hoje é plena de simbolismo para uma faculdade que muito prezo e à qual reconheço um importante contributo para o desenvolvimento da Universidade do Porto. Nestes quase 2 séculos de existência, a Faculdade de Medicina conheceu um notável percurso histórico. Percurso esse que se materializou num ensino de maior qualidade e mais multidisciplinar. Numa produção científica crescente e internacionalmente competitiva, numa valorização do conhecimento traduzida em investigação aplicada, inovação e transferência de tecnologia. Numa maior capacidade de afirmação e cooperação internacionais, bem como numa governação que preza a eficácia, a transparência e a otimização de recursos. Quero, pois, felicitar a Faculdade de Medicina por estes quase 200 anos de história e desejar aos seus dirigentes, docentes, investigadores, estudantes e funcionários os maiores sucessos pessoais e profissionais. A Faculdade de Medicina tem o mérito de reunir uma notável equipa de recursos humanos cujas competências individuais constituem um fator de prestígio e diferenciação para a Universidade do Porto. Uma palavra também para os estudantes da Faculdade de Medicina, a quem desejo um 2019 pleno de realizações pessoais e académicas. Tomei boa nota dos pedidos aqui efetuados pelo Nuno Ferreira e devo dizer que aplicarei o melhor do meu esforço no sentido da direção da faculdade passar a reconhecer as formações feitas noutras unidades da Universidade, o que até agora não acontecia, e fico muito feliz pelo pedido que aqui foi, que representa para mim uma vontade de abertura que é de salientar. Por fim, quero felicitar os seus professores agregados que foram hoje aqui alvo de uma justa homenagem. Minhas senhoras e meus senhores, o Dia da Faculdade de Medicina é sempre um ótimo pretexto para lembrar a grandeza histórica desta instituição. Mas devemos ter consciência de que o sucesso da FMUP não assenta apenas nos louros do passado. A FMUP tem revelado uma extraordinária capacidade de se reinventar, alargando o espectro das suas áreas de intervenção pedagógica e científica. Esta nova energia da FMUP resulta em boa medida do incremento das suas atividades de investigação em diferentes domínios, com excelentes resultados ao nível da produção científica, da inovação terapêutica e da transferência de tecnologia. Por outro lado, a dinâmica científica da Faculdade de Medicina tem motivado a organização de novos cursos de pós-graduação, mestrado, especialização e doutoramento em áreas que nascem justamente das relações bionívocas ensino e investigação. Ao revelar uma crescente dinâmica de produção de conhecimento, a Faculdade de Medicina está a ir ao encontro dos objetivos estratégicos da Universidade do Porto. Como é sabido, a nossa universidade está empenhada em afirmar-se como uma instituição eminentemente vocacionada para a investigação científica. Mas queremos que os resultados desta investigação científica tenham aplicação socioeconómica, servindo para promover o desenvolvimento do país e para reforçar a competitividade do tecido empresarial. Além disso, temos consciência de que o ensino é mais rico e consequente se for baseado no conhecimento gerado pelas atividades de investigação da faculdade. As diferentes unidades de ID desta faculdade são responsáveis por investigação de excelência com relevância internacional, forte aplicabilidade médica e potencial de inovação. De resto, vários docentes da Faculdade de Medicina lideram grupos de investigação envolvidos em projetos internacionais de diferentes áreas das ciências da saúde. Projetos esses nos quais é desenvolvida não só a investigação fundamental, mas também a investigação de translação. A investigação de translação realizada na FMUP tem efetivamente contribuído para o desenvolvimento de novos tratamentos médicos, soluções terapêuticas e medicamentos inovadores, permitindo a jusante uma melhoria dos cuidados de saúde do nosso país. A Universidade do Porto e a sua Faculdade de Medicina estão, pois, irmanadas no desejo de contribuir cada vez mais para o desenvolvimento socioeconómico do país. Há uma vontade comum de fomentar o progresso, não apenas pela via do ensino e da investigação, mas também através de atividades de interface com a sociedade no seu todo, sem esquecer, naturalmente, o tecido empresarial. Esta capacidade de produzir investigação com valor socioeconómico e de transferir conhecimento para o tecido produtivo afigura-se nos dias de hoje de extrema importância.
sobretudo tendo em conta que as ciências da saúde encerram um grande potencial económico numa sociedade que preza a dignidade humana, a coesão social e o bem-estar individual. Com o contributo da Faculdade de Medicina, a Universidade de Porto pode efetivamente ajudar o nosso país a tornar-se mais competitivo na investigação, desenvolvimento, fabrico e comercialização e serviços associados à saúde. Assim, como terá um contributo a dar na reestruturação do Serviço Nacional de Saúde, que 40 anos após a sua criação está no centro do debate político em Portugal. Num contexto de envelhecimento populacional e de multiplicação de doenças crónicas, é fundamental uma melhoria no acesso aos cuidados de saúde, ainda que sob uma gestão mais rigorosa e equilibrada. A sociedade portuguesa tem de saber encontrar uma forma de reformar o Serviço Nacional de Saúde, sem hipotecar a sua função de proteção social, nem fazer perigar a sustentabilidade financeira do Estado. A rarefação do Serviço Nacional de Saúde representaria uma enorme brecha na proteção social dos portugueses e constituiria um prenúncio de uma sociedade menos justa, coesa e inclusiva. Seria, na verdade, um retrocesso civilizacional ainda mais incompreensível se tivermos em consideração as dificuldades socioeconómicas por que passam largas franjas da nossa população e a tendência para o envelhecimento da sociedade portuguesa. Os desafios que hoje se colocam ao Serviço Nacional de Saúde em termos de sustentabilidade e operacionalidade implicam diretamente com a questão da formação médica, bem como os avanços da investigação na área das ciências da saúde. Neste sentido, a Faculdade de Medicina tem certamente um importante contributo a dar na reestruturação do Serviço Nacional de Saúde, de forma a torná-lo mais eficiente e sustentável, sem embargo da qualidade, abrangência e segurança dos serviços prestados aos cidadãos. Refira-se que a Faculdade de Medicina é uma instituição charneira entre diferentes atores do Serviço Nacional de Saúde, desde logo porque tem uma ligação histórica ao Centro Hospitalar Universitário de São João. As duas instituições cresceram juntas e, em conjunto, têm sabido maximizar o conhecimento instalado, com resultados quer ao nível da prestação de cuidados de saúde, quer ao nível da investigação da excelência. Acresce que a Faculdade de Medicina colabora com inúmeras empresas, instituições e unidades de saúde, a quem presta serviços laboratoriais para fins clínicos, bem como serviços logísticos, operacionais e conceptuais num contexto de investigação. Minhas senhoras e meus senhores, pelas minhas palavras, facilmente se depreende que a Universidade de Porto está consciente do que significa, para o cumprimento da sua missão institucional, a massa crítica, a capacidade de investigação e o potencial de interface que a Faculdade de Medicina encerra. Como tal, vamos trabalhar com a Faculdade de Medicina na criação das condições ideais ao êxito da sua função pedagógico-científica. Não temos dúvidas de que a Universidade do Porto será uma instituição mais sólida, mais qualificada e mais internacional se a sua Faculdade de Medicina prosseguir a notável rota de crescimento das últimas décadas. De resto, a equipa reitoral procura ser uma agregadora de vontades e uma promotora de sinergias. Isto pressupõe ser capaz de facilitar o diálogo entre instituições, dirigentes e membros da nossa comunidade académica, fortalecendo desse modo a coesão interna da Universidade. Há uma vontade genuína de aprofundar a democraticidade e transparência do processo decisório, de aumentar a autonomia e subsidiariedade da gestão universitária, de promover a descentralização e a cooperação e de pugnar por compromissos e consensos em questões fundamentais para a vida da Universidade. Por isso, a equipa reitoral respeitará intransigentemente a autonomia das unidades orgânicas e promoverá a gestão descentralizada e subsidiária dos diferentes saberes, competências e recursos dentro do campus universitário. A nossa intenção é fazer da Universidade do Porto um ecossistema mais coeso, sinérgico e interdisciplinar, nos quais as unidades orgânicas sejam, de facto, parceiras de governação e, em conjunto, potenciem a nossa capacidade institucional. Parabéns à Faculdade de Medicina por mais este aniversário e um bom ano de 2019. Muito obrigado. É
Em nome do Sr. Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, agradecemos a presença do Sr. Reitor por partilhar connosco a comemoração de mais um dia da instituição. Convidamos agora todos os presentes a deslocarem-se ao átrio do piso 2, onde será servido um porto de honra ao som da Tuna de Medicina do Porto. Damos por encerrada esta sessão. Muito obrigada.